2022 YouTube. Naquele ano, Giovanna Alba assumiria seu lado investigativo e lançaria o canal Caixa de Pandora. Desde então, a jovem youtuber vem angariando fãs e views com seu jeito único de contar uma boa história de true crime. Confira meu bate-papo com ela, onde falamos de tudo, inclusive, claro, de crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Venha comigo até o final deste encontro com a Giovanna Alba, que é a nossa amiga de true crime, vamos chamar assim, nesse nosso universo do YouTube, das redes sociais e tudo mais. Prazer te conhecer pessoalmente, estamos nos conhecendo realmente agora, pessoalmente, já nos falamos antes. E eu estou gostando de fazer esses encontros com essa turma. Já fiz com a Ju, com a Jaqueline, com o Marcos, vou fazer com outros. Eu acho divertido a gente poder se conhecer e as pessoas gostam dessas collabs, eu acho super bacana. Sim, eu acho que só acrescenta, sabe? Sempre. Nós vivemos no mesmo universo do True Crime, então, mesmo que tenham muitos criadores de conteúdos hoje, ainda é um meio que todo mundo meio que se conhece, não é? Sim. Então, eu acho legal fazer essas colaborações entre canais e é uma honra para mim estar aqui. Eu sou fã do canal, tô nervosa, viu, gente? Vocês não reparam, não tô nervosa, porque, olha, eu conheço esse cenário aqui de tanto que eu assisto. Gostou pessoalmente? É muito lindo aqui, é muito lindo. Você olha assim, tem várias decorações, vários abajures e tal. É muito lindo. E eu estou muito feliz de você ter me convidado. É uma honra estar aqui. Muito obrigada de verdade. Prazer é meu de verdade, porque eu acho que a gente tem essa... Eu sempre falo assim, a gente vai se tornando amigos de todos. O Ulisses Campbell nem põe no meio disso, porque o Ulisses Campbell do Céu é um escritor, que é outra história. Ele não tem um canal, mas ele é o nosso, sei lá, o nosso guia. Né? Ele faz parte do universo. Faz parte total, meu guia em tudo. Muita coisa eu falo com o Ulisses todos os dias e tudo mais. E a gente se diverte muito se conhecendo, porque o fato de o Ulisses ter feito, por exemplo, uma matéria no Globo, ou no Crimes do Brasil, no Instagram dele, não me impede de eu falar. O fato de eu ter falado não impede de você falar, muito pelo contrário. São coisas que se complementam. Muitas vezes eu posso ver algo que você falou, que o Marcos ou a Jaqueline, de alguma coisa de pesquisa que eu não tinha puxado ou pescado, e que me acrescenta para poder contar uma história, é bom para quem vê. Claro. Assim como uma entrevista que eu faço, muitas vezes o Marcos fala, Beto, posso pegar um pedaço da entrevista para colocar no comentário? Eu falo, por favor. Eu sempre brinco, me avisa antes, porque às vezes o YouTube mostra lá os negócios, eu já estou sabendo, ok. Então, assim, eu acho... Você usou uma frase que eu gostei muito, o crime não tem dono. Não tem. Que bom, porque quanto mais todo mundo falar sobre ele, mais a vítima vai ser reverenciada, mais a história não vai ser esquecida, mais a busca pela justiça como um todo vai acontecer. Exato. Eu acho que você lidar com o crime como se fosse um pedaço de carne, onde você tem que abocanhar ele primeiro, ou então ele tem que ser seu, eu acho que é uma vaidade muito grande e eu vejo dessa forma, eu acho até um desrespeito com a questão, porque... todos podem falar, todos os jornalistas, criadores de conteúdos, é o que você falou, apenas acrescenta, traz a notícia para o mundo, conscientização, fala mais, cobra as autoridades para que aquilo tenha uma resposta, né? Então, eu também vejo dessa forma. E para o público é muito importante ter essa variedade de conteúdos, porque a forma que você conta é a sua forma, nunca vai ser de outra pessoa. A forma que eu conto é a minha forma. Cada um tem seu cenário, sua forma de fazer. Então, vira uma variedade, um universo enorme ali de true crime para todos os gostos. E por que você foi para true crime? A pergunta que, quando me fizeram a primeira vez, eu dei uma resposta. E eu não sei quem falou esses dias, eu gostei. Muitas vezes eu só paro para pensar sobre mim quando alguém me faz uma pergunta. E quando me perguntaram do true crime, lá atrás, porque que eu fui muito para a parte técnica. Depois eu parei para pensar quando ele entrou a primeira vez na minha vida.
Como que o true crime, como que o crime chegou na sua vida? Você já trabalhava com isso? Qual que é a tua história principal? Então, eu sempre gostei desse conteúdo. O true crime e também conteúdo de terror e mistério sempre fez parte da minha casa, porque minha mãe gosta muito. Então, eu estava falando da minha mãe, né, que ela foi referência Sim. para música, para mim, e também para filmes, documentários, ela também foi uma referência. Ela te apresentou Poltergeist. Sim, me Ela deve ter apresentou a minha Os idade. Outros. Os Outros, A maravilhoso, gente Nicole assisti- Kidman, Eu assisti fantástica. esse filme umas 500 vezes com a minha mãe. Ele Então, tem uma assim, reviravolta fantástica, né? tem, é maravilhoso, você não espera, né? Tem também um que é parecido, assim, um pouco o roteiro, que é o... Gente, fugiu da cabeça agora. Que é com o menininho que vê espíritos. Ah, o Sexto Sentido. Isso, Sexto Sentido. Então, assim, sempre fez parte da minha casa. E eu sempre tive interesse em pesquisar, em investigar. Eu sou muito curiosa, sempre fui. Então, eu sempre consumi, tinha aquele site Assombrados. Acho que era Assombrados, era um site que tinha aquele Acho que eu conteúdo. lembro. Era um conteúdo bem, bem bizarro que tinha ali. Eu acessava. Eu jogava Ouija quando eu brincava você de brincou Ouija. naquele negócio? Eu tinha o meu próprio tabuleiro. Aquele tabuleiro, gente, eu até Eu contei no fiz. Vilela isso. Você Eu- brincava? Eu brinquei. Ele tem um quadro lá, como é que é? De medo, né? É da Eu esqueci o nome daquele fogueira quadro. lá, que É, eles- da fogueira. Aham. E eu tenho muito, muito medo dessa tábua, porque quando eu era criança, eu te interrompi e já vou te devolver, mas quando eu era criança, já faz bastante tempo, estava eu, meu irmão e 2 amigos que iam para Piracaia. E a gente ficou lá brincando naquele negócio. Cara, aquilo mexia. Sério? Mexia de verdade. E, assim, a gente tirava o dedo, aquilo, começou a me dar um medo, assim. Ainda mais que eu estou te falando de 1900, da década de 1980, com Nightmare on Elm Street, o Pior do Pesadelo ainda sendo feito, coisas de terror ainda acontecendo. E numa cidade pequena, que na época era pequena mesmo, que De você só onde tinha... você é, Não, eu sou de São Paulo. Você é de mas São Paulo daqui mesmo. Mas a Piracaia é para onde eu vou a vida inteira com meus pais. Ah, você têm morou sítio lá, Nunca entendi. morei. Não, eu morava, né? Se olhar, eu passava as férias. Ah, entendi, tá. Passava as férias. E A aí você gente- ficava lá no interior Lá brincando no de interior, com Ouija. aquele céu estrelado e brincando. E ali, aquele dia especificamente deu muito pavor, porque diz minha mãe, minhas tias, que estavam procurando a gente o dia inteiro, a gente tinha sumido, a gente estava dentro daquele quarto. Meu Deus. E a gente entrou, tipo, 2 da tarde, saiu 8 da noite. Na minha avó, que era meio bruxa, assim, jogou um sal grosso, umas coisas, fez umas coisas. Nunca mais toquei nesse negócio, e eu não gosto nem de falar o nome da pessoa que ficava conversando comigo ali no tabuleiro. Meu eu tenho Deus. pavor dessa tábua Ouija. Então você teve uma baita experiência. Pavor, eu detesto isso. Eu não gosto de lembrar, só de lembrar eu tô com medo já. Sério, eu brincava muito quando eu era criança. Eu queria ter experiência. Eu falava, me dá um sinal, eu quero. Mas não mexia? Ah, mexia, mas eu não sei se era um negócio meio psicológico da gente ficar mexendo. Aquele sim e não? É, Vai. o sim, não. A gente fez uma tábua lá na minha casa, porque a gente brincava muito na folha de papel. Só que a folha de papel ficou um negócio meio ruim e tal. Sim. E minha prima, a gente... Ah, vamos pegar esse pedaço de tampa aqui. Eu sempre morei em casas meio grandes, antigas, sabe? Que tinha porão e tal. E meus pais socavam coisa lá no porão. Eu falei, tem um pedaço de madeira aqui no porão, vamos fazer. Você estava Aí- no cenário de filme de eu terror. estava no cenário de filme de terror. E aí a gente fazia. E minha mãe nem via. Minha mãe ficava lá na cozinha fazendo bolo pra gente. E a gente lá brincando de Ouija à noite. Ninguém dormia na casa. Era aquela coisa. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô vendo coisa, eu tô sentindo. Mas assim, sempre foi. Eu sempre gostei, sempre tive contato com isso. Ia muito também a casas esotéricas. Sempre tive. Não sei. Você ia adorar a década de 80, né? Sim. Porque a década de 1980, só para você ter uma ideia, tinha um negócio... Essa tábua Ouija que a gente fez... A gente não fez, a gente comprou na banca de jornal. Ai, vendia, porque vendia sim. na banca de jornal, teve... Quando banca de jornal, né, era uma coisa... Eles teve uma coisa especial das coisas de terror, de medo. E vendia muito. Uma delas era a tábua Ouija, mas muito bonita, assim, de papelão, duro. Será que ainda vende? Não sei, se alguém tiver isso daí, não me apresente. Vamos jogar. A minha foi queimada, viu? Foi um monte de coisa. Ela vendia na banca de jornal aquilo lá. Então era assim, super bem feita, com um manual de como usar e tipo uma revista super com umas coisas bem pesadas. Não sei como a gente comprava isso, não sei como a gente usava, não sei como vendia. E a década de 80 tinha toda essa coisa do esoterismo, as bruxinhas, as pedras místicas, os duendes. Tem essa Sim. organização nessa E década. teve isso bem Bastante. forte. Tinham lojas
de bruxinhas. Em Moema, Eu muito. comprava, eu andava com uma bruxinha aqui. Eu tinha um colarzinho de bruxinha e eu pesquisava sobre pedras. Eu não sei, eu gostava muito disso. Eu lembro, assim, Nome da loja. eu não sei exatamente o porquê, mas quando eu penso assim, porque hoje, depois que eu fui ficando mais velha, mais adulta, vindo Você para sempre gostava do esotérico e do medo. do medo. Qual o filme de terror da e sua vida? É Os Outros. Para mim é Os Outros, porque a gente assistia várias e várias vezes aquele filme, Nicole Kidman, maravilhosa. E tem também diversos outros que a gente assistia e etc. Mas aí, junto com isso, eu gostava também dessa questão de investigação e etc. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar com análise de sistemas. Nossa! Nada a ver, né? Eu caí no mundo de análises de sistemas, sabe? Porque eu fiquei meio sem rumo. Eu não sabia direito, sem rumo, eu tinha 17 anos, pelo amor de Deus. Eu não sabia direito o que fazer. E meu pai, é analista de sistema, ele falou: você quer ganhar bem? Vai lá, faz análise de sistemas. E eu falei: vou fazer isso. Fiz 1 ano e meio de direito, não tive paciência de continuar, ficar indo todo dia para o mesmo lugar. Eu tinha um problema sério com isso, começar as coisas e parar, sabe? E aí eu falei: eu era encantada pelo direito, só que eu não tive essa garra de continuar. Então eu falei: bom, vou virar analista de sistemas. Só que tinha dia na empresa que não tinha nada para fazer. Então eu entrava no site do R7 e ficava lá. O R7 te formou em True Crime. Entrava Formada no site. pela R7. Exatamente, mas antes Que eu ano já... é isso, mais ou menos? Eu tinha... Quando eu comecei há uns 10... Agora é mais, uns 14 anos eu comecei. A gente está em 2020, 2010. 2015. 2014, 2015, eu o acho. YouTube já existia, mas... Mas não era, acho que, tão forte nessa época. Era mais maquiagem, eu já consumia muito o YouTube. Uns vídeos curtos, que depois viraram os Reels, os Shorts, Isso. umas coisas mais bobinhas. Eu lembro muito daquele, Juliana, meu óculos, ninguém sabe. Tinha esses vídeos divertidos, assim, engraçados. Eram memes, né? Eram vídeos memes. Exato. Ele era mais infantil, vamos chamar assim. Sim, antes disso eu consumia linha direta, só que eu era criança. Minha mãe direta, falava sim. assim, não pode e tal. E eu lembro até hoje de um caso que... Eu até vou pesquisar Qual para caso? contar no meu canal. De uma menina que ela estava em um encontro no apartamento de um rapaz, e aí ela caiu da sacada. A Mônica, eu já fiz aqui no canal. E do Rio de Janeiro, essa história. Ela é uma menina adolescente. Isso, é isso mesmo. E sabe quem era amiga dela? E Quem? que estava na passeata Justiça por Mônica? A Daniela Pérez. Sério? Eu tenho esse caso aqui no canal, eu fiz, inclusive, a Juliana Moreira Leite, que era a melhor amiga da Daniela Pérez e amiga da Mônica, tem essa foto delas juntas com a Glória Pérez, com a Marieta Severo, segurando uma faixa Justiça por Mônica. Olha. Porque ele ainda tentou transformar ela como se ela fosse uma drogada. Era uma menina boba, assim, da classe média, carioca, adolescente, apaixonada, queria apaixonar. E é um caso bem mal... A pesquisa, nem vou te contar tudo para você Eu vou pesquisar esse caso, porque eu me lembro que eles fizeram a simulação e eu lembro direitinho deles colocando ela ali na sacada e não sabia exatamente se ela tinha tentado fugir, se ele havia jogado ela. Ele disse que ela se jogou. Exatamente. Mas tudo parece mostrar que ela tenha sido jogada. Agora eu não lembro direito como é que terminou esse caso.